Bom, nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre produção e tamanho. Tá? Vamos começar falando então sobre produção. Uma coisa importante é que você nunca, jamais deve levar para o forno formas com tamanhos diferentes. Tá? Eu tenho aqui uma forma de 250 gramas de bolo, eu tenho aqui uma de 500 gramas e tenho um bolo aqui de 1 quilo aqui em cima. Então eu não poderia fazer aqui 3 bolos e levar essas 3 formas para o forno de uma vez. Porque este bolo de 250 gramas, ele vai assar muito mais rápido do que esse e muito mais rápido do que esse aqui, de 1 quilo, né? 1 quilo, 500 e 250 gramas. Então eu não posso jamais levar formas de quantidade de massa diferente ao mesmo tempo para o forno. Nunca posso fazer isso. Então, se eu resolvi trabalhar com bolos de meio quilo, eu vou verificar no meu forno quantas formas dessa de meio quilo cabem. No meu forno, por exemplo, cabem 4 formas dessa. Então eu poderia colocar de uma vez 4 formas dessa no meu forno para fazer 4 bolos em uma única assada. Isso é importante para a gente economizar gás. A gente tem que otimizar a nossa produção e reduzir ao máximo o custo de produção. E o gás, ele é um grande... ele pode gastar bastante dinheiro, né? Por exemplo, um bolo de 1 quilo aqui, ele vai ficar aí cerca de 45 minutos, dependendo do bolo, né? Um bolo de maçã com nozes, ele é um bolo mais úmido, pode ser que ele leve aí até quase perto de 1 hora para ficar pronto, a 180, 190 graus. Então você tem que otimizar a sua produção, você tem que fazer vários bolos de uma vez. Outro detalhe importante, além de você sempre trabalhar com a mesma forma, eu vou colocar 4 formas de uma vez de 500 gramas. Além disso, também é importante o tipo de massa que você está fazendo. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, eu vou trabalhar aqui então, com a forma de meio quilo, eu não posso levar 4 formas para o forno e cada forma ser uma massa diferente. Eu não posso levar uma forma de massa de chocolate, eu não posso levar uma outra forma de maçã com nozes, eu não posso levar uma forma para fazer o bolo de churros. Tá? Eu não posso fazer várias massas diferentes, porque cada bolo tem ingredientes diferentes, ou seja, a química, o processo químico dentro do forno vai ser diferente. Cada bolo, cada massa carrega uma quantidade de umidade diferente. Então eu não posso misturar várias massas na mesma fornada. Então se eu decidir trabalhar com 500 gramas, eu vou trabalhar só com 500 gramas e eu vou assar primeiro os de chocolate, depois eu asso de churros, depois eu asso o bolo de sonho e por aí vai. Tá? Então eu não posso nunca, jamais misturar sabores, não posso misturar massa e não posso misturar o tamanho das formas, porque isso vai prejudicar a minha produção. Se você resolver trabalhar com caseirinho, aí você pode trabalhar com umas formas assim, tá? E aí você coloca as embalagens de caseirinhos na forma. Pode ser uma forma quadrada, retangular, que caiba certinho dentro do seu forno. Por exemplo, no meu forno cabem 8 embalagens dessas de uma vez. Então eu conseguiria assar 8 bolos pequenininhos assim de 250 gramas de uma vez. Desde que eu tivesse uma grelha como essa, retangular, para conseguir colocar as minhas embalagens. Então é muito importante que você coloque em cima de uma grelha como essa, porque vai passar bem o calor por baixo aqui. Então vai assar bem o bolo. E é mais fácil para você manusear dentro do forno, você pegar na forma, né? Ao invés de você ficar pegando embalagem por embalagem. E agora, falando sobre tamanhos. Então, como eu estou te mostrando aqui, nós temos aqui bolo de 1 quilo, bolo de 500 e bolo de 250 gramas. E também temos as embalaginhas lá, os caseirinhos de 250 gramas. Tem também potinhos hoje em dia, bolinho no pote, de 100 gramas, 150 gramas. O que eu indico para você começar a fazer o seu negócio? Bolos de 1 quilo, eles são bolos família. Eles são bolos que servem aí 8 adultos. E os bolos de 1 quilo, dependendo do sabor, você vai ter que cobrar aí 45, 50, 55 reais. Então você acaba reduzindo o seu público-alvo, porque não vai ser tanta gente que vai pagar num bolo caseiro, por melhor que seja,
não é tanta gente que está disposta a gastar 50, 55 reais em um bolo caseiro. Então, bolos de 1 quilo, eles são bolos bastante específicos e eles acabam reduzindo demais o seu público-alvo. O que eu recomendo que você faça, no caso, é trabalhe com bolos de 1 quilo somente por encomenda e você invista nos bolos de meio quilo e nos bolos de 250 gramas, incluindo essas embalagens aqui. Tem um vídeo falando especificamente como é que você escolhe suas embalagens, porque depende muito do jeito que você vai fazer as suas vendas, né? Se você vai trabalhar com delivery aí por motoboy, você tem que pensar bastante no tipo de embalagem que você vai usar. Mas basicamente, em resumo, quando você trabalha com bolos pequenininhos, por exemplo, bolinhos assim, baby, né, bolinho de 250 gramas, é mais fácil para o seu cliente, às vezes ele fica indeciso no seu cardápio, você tem lá 10 opções ou 15 opções de bolos, e o seu cliente não sabe o que ele leva. Então, se você tem esses bolos menores, o seu cliente ele consegue comprar 2 ou 3 bolos de uma vez, para experimentar os seus sabores. E aí ele vai acabando escolhendo um sabor preferido dele e ele pode voltar numa próxima vez e comprar bolos maiores daquele sabor que ele gostou. Uma outra coisa que acontece com frequência é que em uma mesma família, talvez uma única pessoa da família prefira um único sabor e a maioria da família prefira outro sabor. Então, quando você tem bolos menores, aquele membro da família que gosta daquele determinado sabor, ele pode comprar um bolinho para ele e comprar um bolo maior para o restante da família. Então é mais fácil você fazer esse tipo de jogada do que ficar vendendo somente bolos de 1 quilo, que, como eu disse, são bolos maiores, são bolos que vão ficar mais caros para você vender, você acaba reduzindo o seu público, e o cliente ele acaba não comprando tanto de você, você não tem a renovação da venda, você não tem uma recorrência muito grande quando você vende bolos grandes. Porque um cliente ele vai comprar um bolo de 1 quilo, tudo bem, se ele está recebendo visitas na casa dele, ele até pode acabar com esse bolo de 1 quilo rapidamente, mas não é a tendência. A tendência é que as pessoas comprem esse tipo de produto, esses bolos caseiros, para tomar um café da manhã, ou um café da tarde, ou à noite, depois da janta, lá para as 10 horas da noite. Então são bolinhos que para você ter uma grande recorrência, esse cliente ele precisa acabar com esse bolo rapidamente. Em 2 dias ele já tem que ter eliminado esse bolo na casa dele. E esses bolos também não são interessantes que eles durem muito tempo. Depois de 3, 4 dias, eles acabam perdendo a sua propriedade e eles já não têm mais aquele sabor, aquele frescor do primeiro dia que você fez. Então, é muito importante que o cliente consuma esse bolo rapidamente e que ele renove e que ele possa buscar você para comprar de novo um novo produto de um novo sabor. Tá? Então, você consegue vender com mais frequência, com mais recorrência e você consegue vender mais unidades quando você trabalha com bolos menores, de 250, de 500 gramas, e principalmente nestas embalagens aqui. Você faz uma embalagem bem bonita, bem decorada, coloca um laço bonito. Então, essa aqui é a minha dica de qual é o tamanho que você trabalhe. Trabalhe com bolos de 250, bolos de 500 e, por encomenda, você trabalhe com bolos de 1 quilo.